Você consegue sentir ou ver algum espírito? Será que você tem algum tipo de mediunidade? Você quer saber um pouco mais sobre os médiuns e os tipos de mediunidades que existem? Venha com a gente, nos acompanhe nesse vídeo que foi feito com muito carinho para você. Olá amigos, muito bem-vindos ao canal Espiritonautas. Meu nome é Fabrício e hoje iremos falar sobre mediunidade e os tipos de médiuns que estão espalhados pelo nosso planeta. Todo aquele que sente ou percebe ou vê ou escuta espíritos é um médium. Todos possuem mediunidade, algumas são afloradas, outras não são afloradas. O que chamamos de médiums ostensivos, são pessoas que conseguem manter uma comunicação, uma visibilidade ou realmente escutar espíritos. Essa mediunidade, ela varia de pessoa para pessoa, começa em idades diferentes e ela é diferente para cada tipo de médium. Antes de continuarmos, a gente vai falar um pouco sobre o nosso corpo, sobre o nosso arquetipo espiritual. Nós somos feitos de um espírito ou alma, temos um perispírito, que é o nosso corpo, só que de uma composição muito mais sutil. Temos o duplo etéreo e o corpo físico. O duplo etéreo, ele é que coliga o nosso perispírito ao corpo físico e ele se desfaz durante a morte. Bom, gente, o que acontece? O médium, ele tem o perispírito com o corpo físico tendo um certo espaço, ele não é completamente colocado dentro do corpo físico, ele tem uma fresta, um afastamento. E o espírito comunicante, ele consegue, dessa forma, se ligar de forma psíquica ao médium, ao corpo do médium. Muita gente fala, o médium incorporou o espírito, parece que o espírito veio e se colocou dentro do corpo do médium. Isso não é verdade. A comunicação é feita entre perispírito e perispírito, através dessa fresta ou esse afastamento e por um laço psíquico. Vamos começar com os médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns são os médiuns que possuem a capacidade de mover objetos através da influência dos espíritos, de provocar batidas, de levitar mesas, como foi visto lá no nosso primeiro vídeo, a verdade sobre o espiritismo, né? São médiuns que conseguem materializar espíritos através do ectoplasma. São médiuns que usam dos espíritos batedores sob mando dos espíritos superiores para produzirem todo tipo de efeito físico. Todos os tipos mesmo, de desmaterialização e materialização, como eu falei, pancadas, ruídos, mover objetos, caso no começo, lá atrás do espiritismo, as mesas girantes, são médiuns de, como eu posso falar, muito difíceis de achar, porque o gasto de energia é muito grande. O segundo tipo são os médiuns sensitivos ou médiuns impressionáveis. Quase todo médium ele tem essa sensibilidade. São médiuns que sentem espíritos, eles conseguem sentir a mudança do clima devido à aproximação de espíritos. São médiuns que eles chegam em locais e falam, aqui tem um espírito. É o tipo de pessoa que quando chega fala, a energia do local não está legal. Geralmente é um médium sensitivo. São médiuns que sentem as variações provocadas pelas presenças de espíritos bons ou maus. Temos
Temos também os médiuns audientes. São os médiuns que escutam os espíritos. Eles têm a capacidade de escutar os espíritos de forma clara, como se fosse um rádio, uma televisão ou uma pessoa simplesmente conversando com você. Eles escutam muito tranquilamente as mensagens. Os médiuns que são audientes, mas têm uma capacidade não trabalhada ou inferior, eles escutam os espíritos falando como se fossem a voz da sua própria consciência. Médiuns falantes são os médiuns que emprestam a sua fala para os espíritos. São médiuns que entram em transe mediúnico e começam a dar voz, a dar fala aos espíritos. Muitas vezes eles trazem mensagens cujo o médium não compartilha do conhecimento, da ideologia, costumam falar idiomas que o próprio médium não conhece, né? Falam sem que o médium saiba muitas vezes o que está sendo falado. Outro tipo de médium muito comum e um dos mais sofridos, na minha opinião, são os médiums videntes. São os médiums que conseguem ver espíritos. Lembrando que no segundo vídeo que fizemos, né, vou deixar o card aqui em cima ou aqui, sabemos que existem espíritos em todos os locais, dentro das nossas casas, nas igrejas, nos templos, centros espíritas, ruas, bares. E esses médiuns, eles conseguem ver todos esses espíritos. Muitas vezes esses médiuns videntes também vêm com a mediunidade audiente. Além de ver, eles escutam esses espíritos falando. E lembrando que estamos num planeta de prova e expiação, onde o umbral é grosso, o nosso umbral, ele está praticamente no mesmo nível do nosso plano físico. Esses médiuns, eles veem coisas horrorosas, espíritos sofredores, espíritos que estão passando por dificuldades, muitas vezes machucados, sujos, doentes, com aparência muito negativa. São espíritos, são médiuns que sofrem demais. Vamos lembrar do filme O Sexto Sentido. Não tem nada a ver com a seriedade do assunto, mas traz à tona o tipo de médium que é e o sofrimento que ele carrega. Bom, pessoal, antes de continuar, eu gostaria de pedir para vocês que têm interesse e estão gostando dos nossos vídeos, que se inscreva no canal. O canal está começando agora e a gente tem um conhecimento legal sobre espiritualidade, sobre ufologia, e gostaria de estar compartilhando com todo mundo, semeando essa mensagem, né, para ajudar no despertar do nosso planeta. Nós somos só uma sementinha, né? Então, se você está gostando, eu peço que se inscreva no canal para dar uma força pro canal, né? Dá um like, compartilha com os seus amigos, né, que têm interesse nesse tipo de assunto. E se vocês tiverem algum tipo de experiência sobrenatural ufológica, na descrição do vídeo eu vou deixar o nosso e-mail para que vocês possam estar entrando em contato com a gente, para que a gente possa contar essa experiência de vocês, né? No mais, muito obrigado aí, escreve, dá um like e compartilha. Continuando aí, a gente vai ter os médiuns sonâmbulos. São médiuns que durante o sono eles agem através da indução dos espíritos. São médiuns que eles dormem, os espíritos vão agir sobre o corpo físico do médium durante o sono. Temos também os médiuns curadores. São os médiuns que são utilizados pelos espíritos para produzirem curas. São os famosos curandeiros, as benzedeiras. São médiuns que trazem alívio a corpos físicos sem o uso de instrumentos. Eles curam através de olhares,
de energização, do passe, simplesmente energizando através do espírito curador o corpo físico do paciente. E finalmente temos os médiuns psicógrafos ou psicógrafos, que são médiuns que através dos espíritos conseguem escrever mensagens, livros, poemas, várias mensagens, que os espíritos querem mandar. Hoje, por exemplo, todo mundo conhece ou já ouviu falar do Chico Xavier, Divaldo Franco, que eram grandes psicógrafos. Embora o Chico Xavier, além de vidente, audiente, também fazia psicografia. São médiuns utilizados por entes desencarnados para poder dar um pouco de conforto ao coração dos entes encarnados. São médiuns que conseguem escrever livros inteiros, são médiuns de altíssima importância para o meio espiritual. Nós iremos fazer um vídeo só sobre esse tipo de médium ou de psicografia, pois é uma habilidade muito rica e não cabe só numa descrição simples que estamos fazendo nesse vídeo. Bom, pessoal, a gente falou um pouco sobre os tipos de médiums mais relevantes aí, para a atuação em centros espíritas ou espiritualistas. Agora, uma coisa muito importante a saber sobre os médiums. Existem dois tipos de mediunidade. A mediunidade de missão, que é o caso de um Chico Xavier, é um caso de um Divaldo Franco, entre outros, e a mediunidade de expiação, que é aquele médium que pede para vir com a mediunidade para poder ajudar a resgatar os erros da vida anterior. E muitas vezes mesmo, infelizmente, médiuns são confundidos com pessoas em estado de problema mental. A pessoa vira para a família e fala: olha, eu estou vendo uma pessoa ali, e essa pessoa ninguém vê ela a não ser o médium. Aí leva num psiquiatra, leva num psicólogo, dá um remédio, ele começa a ver dois ali. Aí continua fazendo tratamento, o tratamento não faz efeito, aí começa a ver três, aí interna a pessoa, e a pessoa tem só mediunidade, ela não tem problema mental, e isso a gente tem que ficar muito atento, pois de um problema que pode ser resolvido facilmente indo a um centro espírita ou espiritualista, trabalhando essa mediunidade para o bem do próximo, é colocado como um grave problema mental, trazendo transtornos da maior ordem para o médium. E lembrando que o médium que pede para vir médium e não trabalha essa mediunidade em prol do próximo, em prol da caridade, ele sofre muito. E isso externa-se para fora do corpo físico através de doenças e todo tipo de problema físico e mental. Bom, pessoal, eu não estou falando aqui que doença mental não existe. Existe sim e tem que ser clinicada, tem que ser medicada e tratada. Só que grande parte dos casos de doença mental é mediunidade. Sempre, primeiro, procurem médicos, só que procurem também centros espíritas ou espiritualistas. Tentamos sempre olhar os dois lados, porque um só pode não estar certo e o outro também não. Então, sempre olhando a ciência e a espiritualidade. Bom, pessoal, eu espero realmente que tenham gostado do nosso vídeo. Ele foi feito com muito estudo e carinho, e vamos sempre nos lembrar: amai-vos e instruí-vos. Muito obrigado.